Olá, gente, bom dia, bom dia. Estamos começando essa semana, né? Estamos aqui num visual um pouco diferente e a partir de hoje nós estamos apenas no nosso canal aqui no YouTube, Pastor Marquinhos Maciel. E aí, você que sabe de alguém que ainda não está inscrito no nosso canal, manda esse link agora para alguém, compartilha com alguém, porque a partir de hoje começa uma nova temporada, uma nova etapa e também nós vamos começar a compartilhar conteúdos, outros tipos de conteúdos em outros momentos, né? Nós vamos ter vídeos muito curtos que vão ser lançados na nossa plataforma. Então, para você não perder nada, faz o seguinte, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você é notificado e você não fica por fora de nada. Combinado? Vamos que vamos, nós vamos falar hoje sobre casamento. A gente sabe que hoje, infelizmente, muitas famílias têm se desfeito por qualquer motivo, por motivos muito simples, banais, e isso deixa um rastro de destruição, não só na vida dos cônjuges, mas também na vida de filhos, na vida de netos, e muitas vezes perpetua-se até por muitas gerações. Infelizmente, isso é uma realidade. E eu quero começar com uma frase que pode soar até um pouco meio estranha à primeira vista, mas entenda que casamento não sobrevive de amor. Casamento não sobrevive de amor, casamento sobrevive de decisão. Isso não quer dizer, isso não significa que o sentimento não importe. Não, isso não significa que o sentimento não tenha valor. Significa que o sentimento sozinho, ele não é suficiente para sustentar décadas ou até mesmo uma vida inteira casados, como o casamento foi criado por Deus para ser, para sempre, né? Para a vida inteira, para estarmos sempre juntos. Então, o sentimento por si só, o que tem feito com que muitos casamentos acabem, é que ele é construído em cima apenas de um sentimento e não de uma decisão. Sentimento, ele vai e vem. Sentimento tem dia bom, tem dia ruim. Tem fase de encanto e tem a fase do cansaço, né? Decisão não, decisão é todos os dias, decisão é o que sustenta o casamento exatamente nos dias em que o sentimento não aparece. E às vezes a gente acaba não entendendo isso e constrói uma relação sobre sentimentos. A gente vê na televisão, por exemplo, nas mídias, nos jornais, casamentos onde são gastos fortunas, milhares, festas incríveis e daqui uma semana, às vezes meses, já não existem mais. Então, porque não é construído sobre uma decisão? Eu e a minha esposa, nós temos 31 anos de casados e nós aprendemos ao longo desses anos que existem dias em que amar é um sentimento e existem dias em que amar é uma escolha feita mesmo sem vontade nenhuma naquele momento. Sabe, é justamente essa escolha repetida muitas vezes que constrói um casamento que atravessa décadas. Por exemplo, quando você discute com a esposa, você sai dali, o sentimento que você tem é de raiva, né? O sentimento que você tem é de descontentamento. O sentimento, se você for agir de acordo com o sentimento, você vai trair, você vai abandonar, você vai o cartório e anula o casamento, você toma um monte de atitudes que vão destruir o casamento. Mas quando você tem um casamento sustentado por uma decisão, você sabe que mesmo naquele momento em que a sua vontade, né, de... Você nunca teve vontade de esganar, você não tem. Seu casamento é uma bênção, mas o meu, de vez em quando, a gente tem os momentos difíceis e é nesse momento que exatamente vem a decisão. E hoje eu quero mostrar para você como que a decisão diária sustenta aquilo que o sentimento sozinho não consegue sustentar. Deixa eu te explicar essa diferença com uma imagem muito simples. O sentimento é como se fosse o combustível de um carro. O carro ele tem um motor e tem um combustível. O sentimento é como se ele fosse o combustível, ele dá energia, ele dá impulso, ele faz o carro andar mais rápido em certos trechos, mas decisão é o motor. Ou seja, é o motor que faz o carro andar mesmo quando o combustível está baixo, né? Mesmo na subida, mesmo no dia cinza, né? Mesmo no dia difícil. Um casamento que ele depende só do combustível, ele acaba quebrando na primeira ladeira. Ele acaba quebrando na primeira crise, acaba
separando na primeira crise financeira, na primeira enfermidade, ou na fase de rotina muito puxada de um dos cônjuges ou de ambos, sabe, num período de cansaço mútuo, num período em que talvez fisicamente, biologicamente, um dos cônjuges não esteja tão bem. Então, o casamento que ele tem um motor, ele continua avançando, sabe, por mais devagar que seja, até o combustível voltar. Porque, gente, o sentimento, como eu falei, ele é volúvel, né? O sentimento ele é instável. Então, se a gente for conduzir um relacionamento, uma família, que é algo extremamente sério, gente, casamento é a segunda aliança que Deus trata como mais importante na vida do ser humano. A primeira é a aliança do ser humano com Deus, através de Cristo. A segunda é a aliança entre homem e uma mulher. Então, a gente tratar, construir uma família, assumir uma aliança, fazer uma aliança tão séria em cima apenas de um sentimento, é muito arriscado. Então, porque o combustível, ele sempre volta quando o motor não para. Se você não desistir, se você continuar, né, o sentimento ele vai voltando, o sentimento ele vai fortalecendo. É assim que casais atravessam, por exemplo, momentos de dificuldade e acabam ficando décadas e a vida inteira juntos. Né? Meus pais, por exemplo, eles ficaram casados durante 56 anos. E o casamento acabou no dia que meu pai faleceu. Né? Mas enquanto meu pai esteve vivo, eles estiveram casados, passaram momentos difíceis, né? Passaram lutas, passaram adversidades, mas foi um casamento que foi construído sobre uma decisão e não apenas sobre um sentimento. Não foi o sentimento constante o tempo inteiro. Eles não tiveram 56 anos ali com o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma intensidade o tempo inteiro. Não. A gente sabe que sentimento ele é instável, mas a decisão ela precisa ser constante. É uma decisão constante que mantém o espaço aberto para o sentimento voltar a florescer. Sabe? É a decisão de permanecer juntos que abre espaço, né, para o amor lá do início, que muitas vezes esfriou, que muitas vezes, como eu digo, a rotina, ou por qualquer que seja o motivo, né, deu uma enfraquecida. A decisão de permanecer junto abre a porta. E aqui está uma armadilha que destrói muitos casamentos, né, de maneira muito silenciosa. É você esperar sentir vontade para poder agir com amor. Não, gente. Quando eu sentir vontade, eu vou ser gentil. Quando eu não sentir, eu vou ser do mesmo jeito. Sabe? Tem gente que fica esperando, quando eu sentir vontade, eu vou ser gentil. Quando eu sentir vontade, eu vou perdoar. Quando eu sentir vontade, sabe, eu vou me aproximar de novo. Não, não é isso. O problema é que num casamento ferido, num casamento cansado, num casamento desgastado, por exemplo, ou, por exemplo, só numa fase de rotina puxada, esse sentimento ele pode demorar demais para voltar sozinho. Se você ficar esperando sentir para poder agir, aí você corre o risco de matar o sentimento que ainda existe. Enquanto você espera sentir, essa distância, esse distanciamento um do outro vai crescendo. Então, o amor, a decisão de amar, e o amor ele não é um sentimento. O amor eros é um sentimento. O amor ágape é uma decisão. E o casamento ele precisa ser construído em cima desses dois tipos de amor. Não estou dizendo que o sentimento não é importante, que o sentimento não deve existir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que só o sentimento ele acaba não sustentando. Então, se eu não ajo, realmente fico esperando sentir, a distância vai crescendo, o distanciamento aumenta, e aí, com o tempo, acaba matando o próprio sentimento que você esperava recuperar. Então, esperar não é o caminho é você agir. Paulo ele descreve o amor em 1 Coríntios como uma lista de ações e não como uma lista de sensações, não como uma lista de sentimentos. Paulo vai dizer: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece. Perceba que todos são verbos de ação, de escolha, de comportamento. Não é um sentimento espontâneo. Amor bíblico é, antes de tudo, sabe, uma decisão que você pratica todos os dias. Sabe, são decisões diárias, escolhas diárias que vão sustentar um casamento para a eternidade, como ele foi criado, como ele foi
instituído por Deus para ser. E aí eu quero deixar para você aqui alguns caminhos bem práticos, porque decisão sem ação vira o quê? Só uma teoria muito bonita e que não traz resultado nenhum. A gente sempre tem falado que muda a sua vida, a minha vida, a vida de qualquer pessoa, não é o que a gente ouve, é o que a gente pratica. Então, em primeiro lugar, eu quero desafiar você, quero aconselhar você, decida todos os dias, sabe, ter um pequeno gesto de atenção para com seu cônjuge. Porque, mesmo sem vontade de ter, seja intencional, sabe, anote, coloque lá na sua rotina, na sua agenda, mandar uma mensagem, mandar um áudio, fazer uma ligação, mandar um mimo, sabe, mesmo cansado, mesmo sem vontade, porque faça uma pergunta, como que está o dia, né, um elogio, enfim, tem coisas que eu mesmo estou aprendendo ainda, tenho 31 anos de casado e ainda estou aprendendo. E pequenos gestos repetidos constantemente, eles acabam sustentando muito mais do que grandes gestos no dia dos namorados, por exemplo. Ah, o cara só lembra no dia dos namorados, ou só lembra na data do casamento. Então, pequenos gestos repetidos diariamente, eles têm muito mais poder, muito mais efeito do que grandes gestos praticados de maneira isolada. Segundo lugar, decida resolver os conflitos antes de deixar ele esfriar, ele se tornar um ressentimento guardado. Às vezes a gente foge das conversas difíceis e essas conversas que não foram tidas acabam se transformando em ressentimentos. Ressentimentos não resolvidos, eles não desaparecem, gente. Eles se acumulam. E cada novo atrito em cima do que nunca foi encerrado, do que nunca foi conversado, do que nunca foi tratado, vai acumulando e aí chega uma hora que estoura. Então, conversa, resolve, sabe? Resolve, porque senão vai ficar ali uma base para outro, para outro, para outro, e daqui a pouco é como se a gente começasse a colocar água nesse copo aqui e, à medida que ele encheu, se a gente não esvaziar ele e continuar colocando, ela vai transbordar, vai molhar e vai trazer prejuízos. Em terceiro lugar, decida proteger o seu casamento das comparações. Não compare o seu relacionamento com aquele casal perfeito da rede social. Ninguém vai postar na rede social uma discussão, né? Então, não compare o seu casamento com o casal perfeito das redes sociais. Não compare seu casamento com o casamento dos outros, porque você não sabe, na verdade, como ele é. Sua decisão de amar é sobre o seu casamento real, sobre a sua realidade, sobre a pessoa real com quem você casou, e não sobre uma versão editada do casamento de outras pessoas que a gente acaba tendo acesso através das redes sociais, principalmente. Então, guarda isso com você. Casamento não sobrevive de sentimento constante, sobrevive de decisão constante. Decisão que é praticada principalmente nos dias em que um sentimento não aparece. Sabe, no dia que o sentimento não aparece, é o dia da decisão entrar em ação. E aí eu quero deixar para você a pergunta de hoje. Em que área do seu casamento você tem esperado sentir vontade, quando na verdade precisa decidir agir primeiro? Se essa conversa de alguma maneira alcançou você, sabe, manda esse episódio para alguém, manda para o teu cônjuge, sabe, manda para um casal que você sabe que está numa fase de esperar sentir em vez de decidir amar, e que Deus possa fortalecer a decisão, a sua decisão de amar o seu cônjuge, a sua casa, a sua família, todos os dias, até que a morte os separe, como diz a palavra. Amém? E que tudo que a gente compartilhou com você aqui possa alcançar você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar conosco hoje. Lembrando, a partir de hoje, apenas aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não deu um like aí, né? Dê uma clicada aí, um joinha para nós. Por quê? Porque quanto mais esse conteúdo parece relevante e é relevante, né, para a plataforma, eles entregam para um número ainda maior de pessoas e mais pessoas são abençoadas. Então, dá uma clicada aí, se você ainda não deu o joinha, dá um joinha e também não deixa de compartilhar com alguém essa mensagem que abençoa a sua vida. Gente, eu quero deixar também como dica de leitura para você, você que ainda não leu o meu livro, O Poder da Atualização, eu quero indicar para você, é um livro que eu escrevi, foi prefaciado pelo pastor Eibe Uber, um livro que é indicado pastor Luciano Subirá, vários pastores do Brasil, um livro que tem
alcançado e abençoado a vida de muitas famílias. Eu falo sobre o poder da atualização, sobre desenvolvimento pessoal, sobre vida ministerial. Então, se você ainda não adquiriu, eu quero desafiar você, indicar para você o meu livro, Poder da Atualização, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E para adquirir o livro, basta você clicar na descrição, no link aqui abaixo. Clicando na descrição, você já vai ter acesso para adquirir o livro e vai ser entregue rapidinho para você. Combinado? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Te encontro no próximo episódio.